Bom dia pessoal, bom dia, bem-vindos ao nosso canal Flora Terapia, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu tô aqui para falar de um assunto, meu nome é Ilse, tá? Para quem não me conhece, que tá assistindo a gente pela primeira vez, meu nome é Ilse, trabalho com orquídeas e no grupo, no Orquidário Flora Terapia, no grupo Flora Terapia, e tô aqui hoje para falar de um assunto que sempre gera um pouquinho de polêmica, né? Dúvidas, uns dizem que sim, outros dizem que não. E se você tem dúvidas, eu vou falar de novo, mais uma vez, sobre o assunto, tá? Quem me acompanha aí no Facebook sabe que eu já fiz várias lives a respeito. Já toquei nesse assunto muitas vezes nas minhas lives de cultivo. Aliás, quem não me segue ainda lá no Facebook, bora lá, tá? Acompanhar nossas lives, tá? De cultivo, de venda e tal. O assunto hoje é estresse hídrico de dendróbio. Vocês podem ver aqui atrás, ó. A gente tá aqui no nosso paredão de dendróbio, tá? Muito dendróbio penduradinho aqui, né? As pessoas vão dizer, nossa, mas eles estão esquisitinhos. Sim, eles estão esquisitinhos. Por quê? Nessa época do ano, todo dendróbio fica esquisitinho, tá? As pessoas costumam dizer, nossa, meu dendróbio... Eu recebo mensagens dizendo assim, nossa, meu dendróbio tá muito esquisito, tá perdendo folhas. É normal? Será que vai morrer? Gente, normal, tá? Nessa época do ano, os dendróbios começam a amarelar folhas, tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, mais detalhado. Olha só, isso aqui é normal nessa época do ano, tá? Começa agora, tá bem? Olha só, começa agora, gente, tá começando. Então, se você tá vendo isso no seu dendróbio nessa época do ano, eu vou dizer pra vocês, nós estamos em maio, tá? As vésperas aí do Dia das Mães, e vocês vão entender por que eu vou falar do Dia das Mães. Estamos às vésperas aí praticamente do Dia das Mães, hoje é dia 11 de maio de 2023. Maio é o mês que começa, tá? É um mês que para um pouco as chuvas, né? A gente vem de um verão muito chuvoso e mês de março, abril já começa a reduzir a quantidade de chuvas, maio reduz mais ainda, já começa a esfriar, muitas regiões do Brasil, né? Principalmente a região sul do Brasil já tá bastante frio nessa época do ano. Então, assim, normal, tá? Isso aqui é normal, é um processo natural da evolução dos dendróbios. Esse aqui é um dendróbio anosmum. E esses aqui são os brotos novos que ele emitiu durante o verão, tá bem? Todos os que estão verdes são os brotos novos que ele emitiu, os bulbos novos que ele emitiu durante o verão. Esses aqui são os bulbos antigos do ano passado. Não devem ser retirados, porque olha só a quantidade de filhotinhos que ele tá emitindo, tá bem? Esses filhotinhos ainda são muito pequenos, então não podem ser retirados ainda, tem que deixar um pouquinho mais, tá vendo? Mas todos os bulbos antigos têm filhote, então a gente não corta, por mais que as pessoas continuem insistindo, devo cortar os bulbos antigos do meu dendróbio? Não, nunca corte, tá? Por quê? Porque ele ajuda na manutenção da planta, porque ele emite filhotes novos que podem te gerar novas mudas, então nunca corte, tá? Esse é um dos dendróbios mais perfumados que existem. Lindo, a floração, quem tiver curiosidade aí depois, coloca aí a floração no Google, Dendrobium anosmum, tá? Ele é maravilhoso. Bom, voltamos ao estresse hídrico, tá? Então, eu vinha falando pra vocês que durante o verão, ele emitiu esses brotos novos, né? A brotação ele vem com muita força, a gente aduba bastante, ele recebe água praticamente todos os dias, e aí ele cresce e faz bulbos novos, como esses que estão com folhas verdes, certo? Aí começa, vamos lá, chega abril, começa a reduzir a água das chuvas, né? Naturalmente, começa a diminuir a chuva. Março já reduz a chuva, abril já reduz mais um pouco, maio começa, além de pouca chuva, começa a esfriar, e aí ele começa com o processo de se preparar para a floração. Isso aqui nada mais é
do que um preparo dele para a floração. O que que vai acontecer? Por que que ele tá amarelando as folhas? Porque ele tá sentindo o início do estresse hídrico, ou seja, tá mudando daquele processo de ele receber água toda hora, todo dia, umidade, força, para um processo mais de retração, menos água, mais frio, e aí automaticamente ele começa a se estressar. Quando ele se estressa, ele perde as folhas. Isso é ruim? Não. É essencial para que o dendróbio floresça. Sem isso, o dendróbio floresce muito pouco, ou nem floresce. Quando é que ele vai florir? Lá no mês de setembro. Ele não vai florir agora, ele só vai florir lá em setembro, mas ele já começa a se preparar. Então, o que é exatamente o estresse hídrico? Em regiões do Brasil onde não para de chover nessa época do ano, aonde chove, continua chovendo com grande volume nessa época do ano, no inverno, a gente propicia para o dendróbio o estresse hídrico. O que que significa? Que você vai retirar a água dele gradativamente, como se fosse na natureza. Ou seja, você vai pegar no mês de maio, vamos supor, em abril ele recebia água 3 vezes por semana. Você molha o seu dendróbio em abril 3 vezes por semana, que é o natural, faz parte. Em maio, você vai passar, começa o estresse hídrico no Dia das Mães e termina no Dia dos Pais. Por isso eu falei em relação ao Dia das Mães. A gente sempre tem como referência o Dia das Mães e o Dia dos Pais, que é quando inicia no Dia das Mães e quando a gente termina no Dia dos Pais. Chegou o Dia das Mães, você vai começar a reduzir a água dele, tá? De todos os dendróbios, todos. Independente de ser anosmo, de ser pierardi, esse é um pierardi. Aqui nós temos um lodigese, dendróbio híbrido, olho de boneca, qualquer dendróbio. Sendo da espécie dendróbio, ele tem essa necessidade do estresse hídrico. Então, o que que você vai fazer? Em maio, você começa a reduzir, que é o Dia das Mães. Se você molhava 3 vezes por semana, você vai molhar somente 2. Em maio, você passa a molhar só 2 vezes por semana, ou seja, você já tira uma rega dele. Em junho, você você reduz mais uma, ou seja, ao invés de molhar 2, você molha 1 vez por semana somente, tá? Em junho. Em julho, você, ao invés de molhar 1 vez por semana, você vai molhar a cada 10, 12 dias. Tá? Você já vai ampliar esse espaço entre uma rega e outra para 10, 12 dias. Em agosto, você só vai molhá-lo a cada 15 dias. Ah, mas ele vai morrer? Não, não vai morrer. Ele vai se estressar pra caramba, tá? Ele vai ficar estressado, ele vai perder as folhas, ele vai ficar feio, esquisito. Calma, tá? O que que acontece lá pelo mês de agosto? Começam a surgir os botões. Por que que ele estressado, ele floresce? Porque é natural da planta entender, né, entre aspas, que se eu estou sofrendo risco, eu estou com pouca água, eu estou indo para a morte. O que que acontece? Eu vou perpetuar a minha espécie. Ou seja, vou emitir floração. Para quê? Para que eu não me perca. Isso é um processo natural da planta. Então, o que que acontece? A gente vai reduzindo a água até que ela se estresse o suficiente para entender que vai morrer. Quando ela entende isso, eu tô falando metaforicamente, gente. Quando ela entende isso, ela emite botões florais, tá? Ela emite botões. Quando ela emite os botões, pronto, desencadeou o processo de floração dela, você pode voltar a molhá-la, né? Claro, não molha botão, porque senão você perde a floração, mas você desencadeia o processo de floração dela com o estresse hídrico. Por isso que em muitas regiões do Brasil, muita gente fala, ah, mas o meu dendróbio não floresce. Não floresce por quê? Porque tem regiões do Brasil, que no inverno é chuvoso.
E é a época que a planta não poderia estar recebendo muita água. Enquanto você molhar e adubar com generosidade, o teu dendróbio vai florir muito pouco. Ele vai ficar com as folhas lindas, mas ele não floresce porque ele não está em perigo, porque ele não está em risco. Então, é o famoso zona de conforto, sombra e água fresca. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Então, por isso o estresse hídrico, ele é importante em regiões onde chove muito, principalmente no inverno, tá? Em regiões em que tem muita chuva no inverno. A gente tem, normalmente, muito pouca floração de dendróbions nessas regiões, nessa época do ano, no período de chuva. Então, vamos lá, recapitulando. O que é o estresse hídrico? É um processo que a gente utiliza, né, uma artimanha do ser humano para propiciar ou provocar a floração nos dendróbions. A gente inicia o processo em maio, tem como referência o Dia das Mães, e conclui ele lá pelo mês de agosto, normalmente no Dia dos Pais. Por quê? Porque é neste período que o dendróbio não poderia estar recebendo muita água. Posso tirar a água de uma vez por todas? Tô molhando em abril, eu tô molhando 3 vezes por semana, e em maio eu já não molho nenhuma? Não. Tá? Você vai reduzindo gradativamente. Vou repetir. Maio, você retira, se você molhava 3 vezes em abril, você vai molhar 2 por semana em maio. Em junho, 1 vez por semana. Em julho, a cada 10, 12 dias. E em agosto, a cada 15 dias. E você vai espaçando, você vai tirando cada vez mais a água dele. Certo? Quanto mais, aí até quando que a gente vai com o estresse? Até que ele imita os botões florais. Quando ele der sinal de floração, você já pode, não vai encharcá-lo de uma vez, tá? Você volta gradativamente a molhar o vaso normalmente, ok? Então, é isso, basicamente é isso. Como funciona o estresse e por que que a gente faz isso? Mas em local que não chove nessa época do ano, não tem muito o que se preocupar, tá? Aqui, São Paulo, por exemplo, onde eu estou, já é naturalmente uma época do ano em que chove muito pouco. O que que eu evito? Molhar ele de mangueira, tá? Então, assim, eu molho todas as plantas do orquidário. Os dendróbions eu molho, a cada rega que eu dou no meu orquidário, eu pulo os dendróbions. Não molho eles hoje. Por exemplo, ontem eu molhei todas as plantas e eu não molhei os dendróbions, tá? Por isso eles estão num espaço separados. Por quê? Porque eles não receberam água ontem. Aí, na próxima rega que eu fizer no orquidário, eles ganham água também. Aí, o mês que vem, a cada 2 regas do orquidário, eu molho eles. E assim eu vou sucessivamente, tá? Se chover, choveu, porque eu não tenho aqui cobertura, então eu não tenho como protegê-los. Chover, choveu, tá? Mas aqui em São Paulo a gente tem um ciclo de chuvas muito regular, então é muito raro a gente ter um inverno chuvoso, então eu não preciso me preocupar com isso. Locais onde chove muito, que não tem essa regra, a regra, né? Hoje chove, amanhã, esse inverno choveu, deu enchente, e o inverno que vem, no próximo, vai dar seca. Lugares que não tem essa regularidade de clima de inverno, de chuvas no inverno, aí é bom você ter eles no local protegido, tá? É sempre bom você proteger, para que você tenha esse controle, tá? Caso você queira uma floração mais abundante. Não quer dizer que eu vou ter problema se o meu dendróbio não florir. Claro que não, nenhum. Ele vai continuar lindo, maravilhoso, ele só não vai florir. Mas a gente sempre tem como objetivo a floração, tá? Então, tem essa artimanha do estresse hídrico para quem quiser dar uma aceleradinha aí no processo da floração dos dendróbios, tá? Serve para todos os dendróbios, inclusive as espécies, tá? Sempre com cuidado. Não vá fazer estresse hídrico numa planta que não esteja vigorosa, tá? Numa planta que esteja debilitada, tá? Olha para os teus dendróbios.
planta tá saudável, tá generosa como essa, ele tem capacidade de floração sem correr risco de morrer. Então, numa planta saudável, numa planta bonita, numa planta que foi bem cuidada durante o verão, que tá bem enraizada, que tá bem hidratada, que tá saudável, não tem nenhum tipo de doença, sim, pode fazer o estresse hídrico que eu garanto para você que não morre. Então, meus amores, é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado de mais essa dica, tá bem? Sobre os dendróbios, sobre o estresse hídrico, tá certo? E até o próximo vídeo, tá? Se vocês gostaram desse vídeo, compartilhem. Compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal, não esquece de se inscrever, dá um likezinho aí, tá bem? E para poder acompanhar os nossos próximos vídeos. Quem gosta do nosso trabalho, acompanha a gente também lá no Facebook, Orquidário Flora Terapia, para que vocês possam acompanhar as nossas lives de cultivo, nossas lives de venda. E aqui no YouTube, a gente vai trazer para vocês o nosso dia a dia do orquidário, sempre com muitas dicas, com muita coisa, trabalhando o dia a dia de orquidário, dos nossos cuidados aqui com as plantas, e sempre uma dicasinha de cultivo aí, e de uma espécie interessante para vocês, curiosidades sobre as espécies e dicas de como você pode ter mais sucesso com o seu cultivo das orquídeas, tá certo? Beijo no coração aos nossos amigos do Orquidário Flora Terapia e aos novos integrantes aí do nosso canal do YouTube, tá? Sejam sempre muito bem-vindos. Dúvidas vocês podem deixar nos comentários, tá? A gente deixa os comentários dos vídeos abertos. Se você gostou, dá um likezinho e compartilha e se inscreve aí no nosso canal, tá bem? Beijo do coração e até amanhã.